Olá, hoje vamos conversar sobre pleuropneumonia, uma importante doença do trato respiratório dos suínos. É uma doença causada por uma bactéria da microbiota normal, Actinobacillus pleuropneumonia, que tem vários sorotipos e alguns sorotipos são bastante patogênicos e é um desafio bastante importante, principalmente na fase de recria e engorda. Então ela gera uma pneumonia que pode ser fatal, né, levando os animais ao óbito em questões de poucas horas, com dificuldade respiratória extrema e inclusive com sangramento nas narinas, né, epistaxe. E o que é característico dessa enfermidade são lesões na porção dorsal, né, no lobo diafragmático, são salientes, são duras, normalmente tem área de necrose, tem área de fibrose, indicando se tratar um processo que se cronifica e lá no frigorífico gera bastante condenação de carcaça e como ocorre com frequência aderência das pleuras, né, com exudato que pode variar de seroso a purulento, então é uma doença que recebe o nome de pleuropneumonia por conta do comprometimento das pleuras também. Então, o agente Actinobacillus pleuropneumonia é uma bactéria gram-negativa que tem 2 biotipos, 15 sorotipos, e os mais prevalentes no Brasil são esses. Isso muda de tempos em tempos, então não é algo que vocês precisam se preocupar em memorizar, porque essa mudança acontece espontaneamente ou até pela pressão da vacinação. À medida que as granjas adotam vacinas específicas, que são as famosas vacinas autógenas, então acaba mudando o tipo de sorotipo. E é uma doença em que o agente ele tem uma toxina para causar a doença, que é a PX1, a PX2, a PX3 e a PX4. E observe que essas toxinas elas têm características que mudam, né? Então posso variar de uma toxina fortemente hemolítica e citotóxica até uma não hemolítica, né? Então, conforme os sorotipos, eles têm uma combinação de uma ou mais toxinas e isso dá a eles a maior ou menor patogenicidade. Então, os suínos são portadores, são uma bactéria que é identificada em javali. Todas as granjas têm, mas nem todas as granjas têm a doença. E a transmissão é via aerógena, o contato direto ou o contato indireto, né? O indireto é mais difícil porque normalmente os patógenos de trato respiratório não são tão resistentes no ambiente, né? Principalmente as bactérias. E todas as idades são suscetíveis, só que é uma doença mais notada na fase de recria e engorda. A imunidade passiva é sorotipo específico, né? Lembrando que a imunidade passiva ela não é só de anticorpos, né? Quando ela é de anticorpo, é sorotipo específico. Então, lembrando que quando o leitão toma o colosso na mãe biológica, ele recebe também citocinas, linfócitos, polimorfos nucleares, macrófagos, que são transferidos do colostro para os tecidos linfóides primários do filhotinho. Então isso já dá um outro tipo de imunidade, né? Não é tão específica como chave fechadura do anticorpo. A idade de maior impacto, 70 a 100 dias, né? É um período que os leitões já estão na recria, lembrando que os leitões saem em torno de 63 a 70 dias, eles saem da creche e vão para a recria e terminação. Então é lá que a fase de maior prevalência da pleuropneumonia. E granjas de alto status sanitário, ou seja, aquelas granjas em que as matrizes elas foram trabalhadas ao longo de décadas aí para num processo de melhoramento genético, juntamente com programas de erradicação de doenças. São granjas de alto status sanitário, normalmente granjas de reprodutores, que geram animais livres de muitos agentes patogênicos, mas que são da microbiota. Então, quando esses leitões vão para uma recria engorda,
convencional, onde eles têm contato com outros leitões que são portadores dessas bactérias, acontece a doença de forma mais grave. Então, o segredo é que esta contaminação aconteça lá na maternidade, enquanto o leitão tem imunidade passiva e se contamine com o APP, que nós vamos chamar de APP, o Actinobacillus pleuropneumoniae, com o APP da mãe, que daí a mãe está excretando em pequena quantidade, uma patogenicidade menor, isso vai colonizar as tonsilas desse leitão e não vai gerar doença nas fases subsequentes. O problema é quando você tem um leitão que não recebe essa bactéria da mãe, também não recebe imunidade passiva, e depois, lá numa fase tardia, ele entra em contato pela primeira vez com essa bactéria, aí o estrago é grande, né? Que pode ser de uma forma superaguda, uma forma aguda, que dura aí 24, 48 horas, até pouco mais, e a forma crônica, né? Que vai ter tosse e desempenho diminuído, né? Então, é uma doença que acomete principalmente a porção dorsal aqui do lobo diafragmático. A Pasteurella multocida também gera lesões nessa região. Lembrando que a pneumonia zoótica, ela dá as lesões dela são principalmente aqui na região anteroventral. E a Pasteurella multocida e o APP fazem lesões na região dorso-caudal, seria aqui na parte dorsal dos lobos diafragmáticos. Então aqui ó, são salientes, são duras, né? Ao corte se percebe bastante fibrose, hemorragia. É possível nós percebemos também pleurite, né? Chama bastante atenção nas áreas de lesão, além da fibrose que dá para ver aqui, indicando que é crônico, a área de hemorragia. Olha que hemorragia interessante, então por conta das toxinas do APP, aqui nós já vemos um material caseoso, com essa coloração mais dourada, uma grande área de hemorragia, e essa coleção purulenta, circundada aqui por um tecido fibroso, então um abscesso, né, pulmonar, né? Então gera necrose, essa necrose não tem como abscedar para fora do órgão, então, porque senão cairia esse pus dentro da cavidade torácica, então o corpo acaba fazendo esse sequestro, né? Faz esse tecido fibroso para circundar este material necrótico e que está se liquefazendo. No diagnóstico a gente pode fazer acompanhamento de abate para saber como é que está a questão dos pulmões. O isolamento urgente pode ser feito, ele não é difícil, mas também é possível fazer PCR para agilizar e para identificar qual é o sorotipo do agente. E também o diagnóstico sorológico com ELISA, lembrando que é uma bactéria presente na microbiota no animal, então a presença do agente identificado, quer seja por sorologia, ou a presença dos anticorpos ou a presença do agente, não indica a existência da doença. Então tem que ter identificar o sorotipo e saber se existe o histórico do problema na granja. Aqui é um trabalho de uma aluna de mestrado que está aqui fazendo biópsia de tonsila, a Karina. Então ela fez biópsia de tonsila, porque a tonsila é o local onde o APP se aloja, né? É normal ter o APP nas tonsilas. E ela coletou de granjas livres, de granja com problema e de granja que já tinha passado pelo problema. E é claro, ela identificou o APP em todos esses tipos de granja, né? Lembrando que só uma estava com o problema acontecendo, a outra já, apesar de ter recorrência, no momento não estava tendo. Então a presença do agente aqui nas tonsilas é esperado, assim como nós encontramos a Pasteurella multocida, o Streptococcus suis. Então é um local que no momento da formação da microbiota, as tonsilas, o trato respiratório superior como um todo, né, acabam albergando, sendo colonizados com vários agentes com potencial patogênico. Tá? Eles podem causar doença numa fase mais tardia, mas se o leitão for eficazmente colonizado pela mãe, ele
não terá menos risco de desenvolver a doença, porque este nicho já está colonizado. Quando ele for exposto a um APP mais patogênico, lá na fase de recria e engorda, vai acontecer a exclusão competitiva. Agora, se esse nicho não está ocupado, quando ele for ser ocupado lá na recria e engorda pela primeira vez, vai ser ocupado por uma bactéria com potencial patogênico maior e o leitão não tem mais a imunidade passiva. Então, se algo é inevitável, que é a colonização, então que ela aconteça na maternidade com a bactéria oriunda da mãe. Mas para que isso aconteça, não pode ter interferência de antibiótico preventivo, tanto na porca como nos leitões. Então, os suínos são portadores, o tratamento, existem várias moléculas que são eficazes, mas aí vai de se fazer o isolamento e o antibiograma para saber o que está funcionando na granja, né? Existem vacinas, né, que são bacterinas sorotipo específico, também vacinas de subunidades, que tem a toxina, mas a validade da vacinação vai depender de qual é o desafio do plantel. E a gente tem que trabalhar na estabilidade imunológica do plantel, ou seja, ter uma reposição interna, cuidar com micotoxinas, que são imunossupressoras, controle das doenças imunossupressoras, aqui entra a rinite atrófica, pneumonia enzótica e cercovírus, que vai facilitar com que o leitão tenha então a resistência a essa bactéria. Ela vai ficar na tonsila, se ela quiser descer para o pulmão, se ela não tiver nenhum comprometimento, por exemplo, do sistema mucociliar provocado pelo micoplasma, então a chance desse animal desenvolver doença é muito menor. E é isso.